Vamos lá para mais uma pitada da palavra? Hoje é a última carta, né, de Apocalipse, né, onde a gente encontra no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Se você perdeu alguma carta à igreja, vai lá, vai nos vídeos, os vídeos são rápidos, mas tenho certeza, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? E eu gosto muito que todas essas cartas fecham assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está lhe chamando para parar, ouvir, ler a palavra, meditar na palavra e reconhecer nela a sua necessidade e se deixar ser transformado pelo poder da palavra. Esse texto foi escrito naquela época com um propósito, mas como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela ainda serve hoje para mim e para você. Então, abre os seus ouvidos para ouvir o que Deus quer falar para cada um de nós. Hoje nós estamos aqui na igreja de Laodiceia, capítulo 3, final do capítulo 3 de Apocalipse. Começa dizendo ao anjo da igreja de Laodicenses, escreva. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, né? Era uma cidade onde tinha uma escola de medicina muito famosa, era uma cidade também que tinha muito comércio, e era uma cidade onde a igreja também era uma igreja com pessoas ricas, né? A gente vai perceber isso pela carta aqui. Vamos lá, continuando, o texto diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É muito legal quando ele diz assim, o amém. Sabe por quê? O que quer dizer amém? Quer dizer assim seja. Então Jesus, né, em cada carta, ele começa a carta se intitulando de alguma forma. E nesse momento ele diz aqui, quem está dizendo é o amém. Ou seja, o assim seja. E quando você ouve a palavra de Deus, você precisa dizer assim seja. Porque a palavra dele é fiel e é verdadeira, como ele está dizendo aqui, o princípio da criação de Deus. E aí ele começa: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Gente, eu acho esse texto assustador. Eu confesso para você que toda vez que eu leio esse texto, que alguém prega sobre esse texto, eu fico muito impactada com esse texto, porque é um chamado tão para cada um de nós, muitas fases da nossa vida, onde a gente não se posiciona perante o reino, e Jesus faz um chamado e diz: se você é morno, você tá passando, o que é morno? É aquela temperatura que não faz nada. O quente aquece, o frio refresca, mas o morno não faz diferença no mundo. Então Jesus está falando, eu senti esse sabor morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Então eu acho assim muito forte, né? Essa religião vazia que aquela igreja estava vivendo. Uma religião onde as pessoas, assim, a gente podia contextualizar para hoje. Então a gente entende que o morno é aquele que vai na igreja, mas continua mesmo com as mesmas atitudes todos os dias. Ele até ora antes da refeição, ele ora às vezes na frente lá com uma palavra bonita, mas quando ele sai do culto, quando ele sai da célula, quando ele sai da casa dele, ele continua tendo atitudes que não transformam a sua vida e muito menos não transformam o mundo afora. Então é aquele que se diz crente, mas ele não parece com Jesus. Porque uma coisa que Jesus nunca foi morno, né? Ele era quente, né? Ou ele aquecia o ambiente, ou ele refrescava a nossa alma, né? Então essa exortação é muito forte para nós, né? De ser o cristão morno. E isso também é uma palavra que ele faz uma analogia, porque ali passavam tinha umas fontes de água quente. Só que tinha assim aqueles aquedutos, né, que eu acho que chama, que traziam aquela água para a cidade. Então aquelas águas que eram muito quentes, elas chegavam mornas. Então por isso que, né, Jesus está fazendo essa comparação. E aí ele continua assim: porque vocês dizem, sou rico, enriqueci e não preciso de nada, mas não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus.
Olha, eu olho esse texto e vejo também muito a nossa igreja atual. Muitas vezes nós temos irmãos que têm uma estabilidade financeira, uma estabilidade de uma vida acadêmica superior, e ele acha que ele sabe ensinar, ele acha que ele pode prover a igreja. Eu vejo muitas vezes pessoas que falam assim, não, porque o meu dízimo é o maior da igreja, não, porque eu sou o melhor professor da escola dominical, não, eu sou a pessoa que mais entende da fluência ali da igreja, e a pessoa se acha, né, essa autoridade na igreja por algum aspecto que ela tenha, por algum talento que ela tenha, por algum benemérito que ela tenha financeiro, social. E Jesus está dizendo, olha, você é um miserável, um pobre, um cego e está nu. E aí, assim, a referência do cego, né? Porque ali em Laodiceia também era produzido um colírio que corria o mundo da época, né? Que era muito bom para os olhos. Então também ele está dizendo, ó, você é cego, você está pensando que você tem esse colírio? Porque aí Jesus vai dizer, aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo. Ele está dizendo, não adianta você comprar lá no mercado o melhor ouro. Não adianta você acumular riquezas, porque sou eu que detenho a maior riqueza, a riqueza que nunca se perde. Para que te enriqueças, o que vai te enriquecer é a minha presença, é a minha riqueza espiritual, né? Quem eu sou. E ele fala, e vestes brancas para que se vistas. Não adianta você comprar nas melhores grifes, né? Se vestir das melhores peças, se só as vestes brancas é que agradam a Deus. Somente revestido da pureza, justificado por Cristo Jesus, é que você vai conseguir chegar ao céu. Não adianta se vestir do que é melhor no mundo. A melhor vestimenta do mundo são as vestes brancas, que é ser justificado pelo sangue do Cordeiro, né? E não apareça a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio, para que te vejas. Colírio que ele está falando, né? É quando a gente lê a palavra, quando a gente crê na palavra e a gente parece que os olhos da gente se iluminam e a gente consegue ver o caminho de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, se você está sendo repreendido agora, em nome de Jesus, Deus está dizendo que Ele está falando ao teu coração, porque Ele te ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, quebra, desce aí do salto, né? Como a gente diria na gíria, e comece a olhar e se examinar para se arrepender. E aí Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que maravilha de Deus é esse, que diante de tudo isso que ele está dizendo, que aquele povo está perdido, que aquele povo é arrogante, que aquele povo é morno, muitas vezes essa mensagem para cada um de nós, ele está se oferecendo e dizendo, olha, eu estou repreendendo porque eu te amo, porque eu quero transformar a tua vida, então eu estou aqui batendo na porta, se arrepende, caia em si e perceba que somente eu posso te dar aquilo que é extremamente necessário para uma vida eterna. E aí ele fala, ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como meu Pai no seu trono. Olha, Jesus está te convidando para viver não só uma vida abundante aqui, mas uma vida eterna ao lado dele, né? Recebendo, vivendo algo assim extraordinário e sobrenatural. E ele termina, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero chamar a sua atenção para essa mensagem maravilhosa das 7 cartas. Tanta coisa que você pode pegar e aplicar na sua vida e ser transformado e viver algo sobrenatural. Chega de ser morno, chega de estar andando e sem saber para onde vai. Aqueça-se na presença do Rei dos Reis. Abra seus ouvidos e ouça o que Jesus quer para a sua vida.